também com sentimento de pertencimento a essa região, da minha origem, do que eu defendo, do que eu acredito, do que eu vivo, de também ser agricultor, de ter as áreas que produzem cacau. E eu falo assim, eu acho que nenhuma região no Brasil discutiu tanto crise como essa região. Eu acho que a gente sabe tudo sobre crise. E a gente, os últimos 20 anos, a gente também começou a discutir soluções. É claro que tem algumas pessoas que ainda preferem discutir crise, tem pessoas ainda que preferem discutir com bilis, com fel, com ódio, com rancor, mas isso fala sobre a pessoa, não fala sobre a gente. Lembrar que no primeiro festival de chocolate, Rézia, a gente só tinha uma marca de chocolate, que era o chocolate caseiro de Ilhéus, e hoje nós temos mais de 250 marcas, e mais de 70% dessas marcas são da agricultura familiar. A gente via a amêndoa sair no saco de cacau da nossa porteira e a gente nem sabia o que é que acontecia. A maioria das famílias dessa região nunca tinha experimentado um chocolate, nem sabia que existia chocolate. E isso é um dos fatos que aconteceram no nosso projeto. Seja muito bem-vindo ao Cabruca Podcast, um espaço para dar voz, valorizar e quem trabalha no campo, quem faz a Cabruca acontecer. E, para começar esse projeto com o pé direito, estamos aqui com um convidado, uma pessoa muito querida, que entende do campo, que é engenheiro agrônomo, superintendente da Bahia Acter e, o mais importante também, produtor de cacau. Seja muito bem-vindo, Lanes. Ô, Rézia, para a gente é motivo de muito orgulho. A gente quer agradecer a sua generosidade por estar abrindo esse espaço, abrindo esse projeto. Então, traz para a gente também uma responsabilidade muito grande. E que nome maravilhoso, que nome importante e potente, Cabruca Podcast. Com certeza vai ser sucesso pela sua dedicação, também pela profissional que você é. Então, a gente vai também estar ajudando a conquistar e a divulgar, porque a gente precisa ter informações. A gente sabe que nesse período a gente tem vivido de muitas fakes, muita gente falando muita besteira, e um espaço como esse, qualificado, sobre a sua condução, também nos traz muito conforto de estar aqui. E a gente quer agradecer em nome de toda a Secretaria de Desenvolvimento Rural, em nome do Governo do Estado, em nome do governador Jerônimo, em nome da nossa secretária, Beth Costa. Para a gente é um momento muito importante estar aqui. Obrigada, Lanes. É uma honra ter você aqui, né? Ainda mais iniciando esse projeto. E aí, para a gente começar, assim, pelo começo, conta pra gente quem é Lanes Almeida. Pergunta boa e desafiadora, porque é fácil a gente falar das outras pessoas, né? Mas a gente falar da gente. Mas eu sou nascido, criado, crescido aqui em Itabuna, minha cidade, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu constituí a minha família, onde eu estudei aqui perto, no Colégio Divina Providência. Primeiro na Vitória Régia, depois na Divina Providência. Eu também. Depois na Universidade Estadual de Santa Cruz, a nosso querido ESC. Sou filho de Lanes Almeida e a vida, pela sua generosidade, também me deu um segundo pai, que é meu padrasto, Wellington. E minha mãe maravilhosa, criou a minha irmã, meus irmãos, Dona Sandra. E meu maior legado de vida é ser marido de Cidinha, minha companheira potente, no extremo sul. Com muito orgulho, eu sou conhecido, ela é de Itamaraju, como marido de Cidinha, e sou o pai de Dudu e de Vitor. Sou engenheiro agrônomo, também nas horas vagas, também sou agricultor, tenho uma área de cacau, 2 áreas de cacau, produzo cacau de qualidade, acredito na agricultura, acredito na educação. E eu sou aqui, quando eu estou aqui, estou na minha terra, na cinquentenária, mas também nos bairros, conversando com meus amigos, minhas amigas, minha família. Então, esse sou eu de maneira resumida. Maravilha, tem bastante experiência, uma trajetória enorme por aí, né? Isso. Mas como é que começou isso, a sua trajetória com o cacau? Foi assim, é algo que vem de família, é algo que foi um gosto que você foi adquirindo? Eu venho... minha mãe é da primeira turma de técnica em agropecuária na Imarc de Uruçuca. Família da minha avó, do meu avô, se radicou em Uruçuca, ele vindo de Tiúba, ela de Amargosa. E eu cresci, meu avô um agricultor familiar, de 52 hectares de cacau ali na zona do Varjão, em Uruçuca. E eu cresci dentro de uma roça de cacau, né?
colhendo banana, comendo pinha, abio, jaca, que eu adoro até hoje, genipapo, vendo minha avó cultivar cravo, noz moscada, folha de louro, e vendo meu avô ali apaixonado pela cacauicultura, me ensinando ali a todos os meus primos, e depois meu pai também, que é técnico em agropecuária, ele era técnico em agropecuária, e eu digo sempre que a influência dele, a influência do meu avô, Eduardo Amaral, e do meu pai, Lanes Almeida, foram fundamentais para mim escolher ser engenheiro agrônomo, ser agricultor, ser esse doutor da terra, né? Nós somos médicos da terra, a terra que tanto clama por ajuda, para não ter mais envenenamento. E fui fazer agronomia aqui na UESC, também conheci muitos amigos e amigas, e essa paixão que eu tenho pela agricultura, e principalmente pela cabruca, por ter estudado, por ter me aprofundado, algo que eu gosto sobre o que escrever. Então, daí que vem essa paixão pela agricultura, por ser engenheiro agrônomo há 23 anos e dedicar uma vida ao desenvolvimento rural, desenvolvimento regional, em toda a Bahia, rodando a Bahia toda, o Brasil e o mundo, mas o coração pulsa onde o pé pisa. Então, aqui na nossa terra, no cacau, é onde pulsa mais forte. E como é que você enxerga esse seu papel duplo, né, de produtor e gestor também? Primeiro, parafraseei aqui Paulo Freire, e Paulo Freire fala que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, agora dividido um pouco mais, antes de retornar ao estado, eu estava dedicado a minhas consultorias de cacau, eu faço consultoria de cacau de qualidade, recuperação de áreas de cabruca, implantação de áreas em sistemas agroflorestais em consórcio, e também no papel de superintendente, né, nesse cargo importante que o governador Jerônimo e o Partido dos Trabalhadores e o senador Jacques Wagner me confiaram, rodando a Bahia, dialogando com agricultor e agricultora. Nosso governo chega em rincões onde antes, há 20 anos atrás, ninguém chegava, e a gente chegou com energia elétrica, com água, com desenvolvimento, com saúde, com educação. E nas horas que não são tão vagas, mas pelo menos uma vez por mês eu vou lá na roça e vejo, acompanho. Sempre tem um amigo que dá uma passada, eu peço, olha lá como é que tá e tudo. Mas vivo aí nessa vida de superintendente. E quem conhece a correria boa do governador Jerônimo, o empenho que ele tem, não é fácil acompanhar ele tá de domingo a domingo, e a gente acompanhando. Na hora que a gente está aqui na região, a gente corre lá também para dar uma olhada, mas a gente faz aí das tripas corações para poder estar pelo menos uma vez por mês aqui. Mas no final de contas vale a pena, né? Vale demais, não tem o que pague, a gente está na roça, toda vez que eu vou lá, tomo um banho de rio, rodo as áreas de cacau, gosto de podar, gosto de colher, gosto de conversar com os agricultores, gosto de conversar com os trabalhadores lá, nossos, que são parceiros, mas são trabalhadores seletistas, então isso é importante, com salário digno, a gente não paga salário mínimo para ninguém, a gente sempre paga mais, a gente sempre tem participação no lucro, porque a gente precisa ter, de fato, um discurso importante do socialismo, do progressismo, mas também fazer com que esse discurso ele se transforme em prática, né? A irmã Dulce fala que uma mulher como ela não morre, que a oração diária precisa ser a prática do dia. Então eu gosto muito de estar na roça, eu sempre aprendo muito quando eu estou no campo, mas sempre é um prazer estar lá na minha roça, junto com Cidinha, com os meninos, com minha mãe, com o meu padrasto, com a família lá, congregando, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano a gente faz esse congregamento lá com os trabalhadores, com os filhos dos trabalhadores, é muito importante. Uma parceria, né? Não é só trabalhar, mas é ter qualidade de vida ali. Isso. Que o cacau está proporcionando. Com certeza, é dividir, a gente não pode ser como o capitalismo, né? O capitalismo, ele individualiza o lucro, mas quer dividir o prejuízo, né? Então a gente assimila bem quando tem alguma dificuldade, mas é importante que os agricultores, os trabalhadores, eles sejam seletistas e tenham todas as garantias que um projeto democrático, de direito e de moral, que não é só legal, é moral, defende, e precisam também compreender e ser parte desse processo. E nós estamos, né, no coração do sul da Bahia, a região conhecida pela produção de cacau. Como é que você avalia hoje a produção de cacau na Bahia? Eu tenho feito, e eu fico
sempre me policiando, porque está no investido do cargo de superintendente, mas também com sentimento de pertencimento a essa região, da minha origem, do que eu defendo, do que eu acredito, do que eu vivo, de também ser agricultor, de ter as áreas que produzem cacau. E eu falo assim, eu acho que nenhuma região no Brasil discutiu tanto crise como essa região. Eu acho que a gente sabe tudo sobre crise. E os últimos 20 anos, a gente também começou a discutir soluções. É claro que tem algumas pessoas que ainda preferem discutir crise, tem pessoas ainda que preferem discutir com bilis, com fel, com ódio, com rancor, mas isso fala sobre a pessoa, não fala sobre a gente. A gente não tem como a nossa área de cacau, a gente puxar a porta para baixo e no outro dia ser uma sapataria, ser uma sorveteria. Então, a gente vive um momento delicado em relação ao preço, que não é exclusividade do cacau. O modelo que foi implantado nessa região e que foi enraizado é um modelo de commodity. Então, como commodity, a gente fica refém de especuladores, de um processo de poucas famílias no mundo, 3, que são donas do ponto de vista do processamento e da moagem de cacau. 5 famílias que dominam a parte do chocolate e que trabalham, apesar de ser o mesmo sistema produtivo, mas trabalham de maneiras muito diferentes. Então esse é um processo que é complicado. Mas também nesses últimos 20 anos, e lembrar que no primeiro festival de chocolate, Rézia, a gente só tinha uma marca de chocolate, que era o chocolate caseiro de Ilhéus, e hoje nós temos mais de 250 marcas, e mais de 70% dessas marcas são da agricultura familiar. A gente via a amêndoa sair no saco de cacau da nossa porteira e a gente nem sabia o que é que acontecia. A maioria das famílias dessa região nunca tinha experimentado um chocolate, nem sabia que existia chocolate. E isso é um dos fatos que aconteceram no nosso projeto. Os investimentos que a gente faz e continua fazendo na região, seja com assistência técnica. Nós temos 13.400 famílias atendidas diretamente, isso só pelo governo do estado através da Bahia Até, mas a gente também tem o Senar, tem as prefeituras, tem os consórcios, tem a iniciativa privada, nós temos muitos consultores, agrônomos, técnicos agrícolas, mandar aqui um abraço para Estênio lá de Camaquã, Estênio hoje um profissional, mas temos outros exemplos também, e só isso aí é um investimento de mais de 106 milhões de reais. Nós temos a fábrica de chocolate em Bicaraí, é um marco, a primeira fábrica da agricultura familiar do Brasil, então isso quebra todos os paradigmas, tanto que tem muita gente ainda que fala, mas uma marca ou uma fábrica para agricultura familiar, é uma fábrica para agricultura familiar, que presta serviços e que também tem uma marca própria, que é a Bahia Cacau. Nós fizemos um projeto com investimento que a gente chamou de Aliança Produtiva, com 4 cooperativas, que hoje estão aí sendo destaques, como a Natucoa, né, Karine, as meninas todas lá, um diferencial, porque são mulheres que estão à frente, então a gente sabe que a expectativa, a chance de sucesso é muito maior quando nós temos mulheres à frente desses processos, dessas dinâmicas. A Natucoa hoje é uma referência para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Tem uma tal de uma drágia de castanha de caju, com chocolate de verdade em cima, que você come uma, não consegue parar. Eu boto uma no carro, quando eu abro já está vazio o potinho. Então assim, a gente vive um momento desafiador, mas quem está produzindo amêndoa de qualidade, a demanda de amêndoa de qualidade no mundo ela é muito alta, a oferta ainda é pequena. Quem está trabalhando também com chocolates, principalmente barras de chocolate, para que os chocolatiers, principalmente o europeu, que quer exclusividade e tem poder de aquisição forte pela estrutura, pela economia da Europa, a gente tem aí um mercado completamente aberto, que o governo do estado, através das cooperativas, também de algumas associações, mas principalmente das cooperativas, tem feito um processo de fomento muito forte, e nós temos a maior indicação geográfica do Brasil, que é a IG do Cacau. São 82 municípios, 83, e que a gente precisa explorar mais. A gente teve ontem um debate importante, profundo, como essa região precisa e merece, através da CAI, da Bahia Até, o governo do estado, da SDR, e a gente vive um momento, mas também há 1 ano e meio atrás a gente estava vivendo um momento bom,
né, do ponto de vista do preço, e eu não via ninguém reclamar, não vi ninguém parar para falar, ó, já que agora o preço está alto, o que é que a gente faz? Qual é a expectativa? O que é que a gente pode investir? Muita gente, principalmente agricultor e agricultura de verdade, seja ele familiar, médio, grande, aquele que depende de sua roça, de sua fazenda, eles estão lá debaixo da cabruca. Claro que a gente quer um preço melhor, mas estão lá produzindo, não tem tempo de estar lacrando em internet. Pelo contrário, eles têm até hoje, todo mundo tem internet, tem celular, porque o poder de aquisição hoje do brasileiro ele é muito melhor do que há 4 anos atrás. Mas como o cacau, a cabruca tem um diferencial muito grande. E o reflexo disso é que mesmo com os baixos preços, Rézia, nós saímos ali do Plano Safra 2019, a gente fez um recorte, a nossa equipe da Bahia até, por uma determinação do governador, a gente fez um recorte dos investimentos do Pronaf, que é uma política pública, que também tem crédito do Pronaf. Quanto é que o investimento do cacau no Pronaf? A gente saiu de 21 milhões de reais em 2019 e 2020, ultrapassamos no último Plano Safra os 118 milhões de reais, recorde absoluto, e nesse ano a gente está fechando o Plano Safra, já está com quase 110 milhões de reais, isso está falando só de cacau. 44 mil hectares de investimento nesse Pronaf, ou seja, só agricultura familiar, e mesmo com preço baixo. Somente agricultura familiar. O pessoal está acreditando, está investindo, isso é fato. Isso é fato, as pessoas acreditam porque o agricultor que tem a sua roça, que depende dela, que não tem uma fábrica, que não tem um trade, que não tem uma imobiliária, esse agricultor ele precisa fazer aquilo dar certo, é a vida dele. Então, os investimentos no Pronaf, a busca pelo Pronaf, que precisa melhorar, precisa ampliar, ainda tem alguns gargalos nas agências, mas é um fato, saímos de 21 milhões de reais para 118 ano passado, esse ano já estamos com 110, e em números proporcionais, na Bahia, nesses últimos 5 planos safra, nos últimos 4 planos safras, o recorte do cacau foi o recorte que mais cresceu na Bahia. São 447% de aumento. Nenhuma cultura cresceu tanto o investimento com crédito como o cacau. Então é um mercado que continua crescendo. Com certeza. E assim, eu achei interessante você ter falado, né, da agricultura familiar, como tem sido a produção. E eu queria saber um pouco mais em relação o agricultor familiar e grandes indústrias, né? Porque o público sempre conhece mais as grandes indústrias, querem, eu vou comer um chocolate da Bélgica, vou comer um chocolate europeu, e sendo que a gente produz material de qualidade aqui, né? E assim, a Bahia produz cacau de qualidade, você falou que a demanda do cacau é alta, e assim, tem formas da agricultura familiar, agora está com um preço em baixa, mas de melhorar a qualidade do cacau. Todo o cacau do mundo, ele é como café, ele é um blend, né? No nome americanizado, né? É a mistura, ele é uma mistura que precisa desse cacau, principalmente do cacau sul-baiano e do norte do Espírito Santo. E no mundo todo, nós somos quem mais produz cacau abaixo da linha do Equador. Então, quem está mais abaixo da linha do Equador é o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Isso imprime uma qualidade de ácido graxo, ou seja, uma gordura saudável que outros cacau no mundo, outras amêndoas no mundo não têm. Nós temos hoje diversos campeões no estado, seja aí agricultor familiar, médio e grande. Eu estava agora em Amsterdã e a Fazenda Cantagalo, né, ela conseguiu um prêmio, mas nós tivemos já 2 riachões aqui batendo na trave, nós já tivemos agricultores familiares de Ilhéus com premiações, chocolates também premiados em Londres, em Paris, em Portugal, e nós temos um potencial com a indicação geográfica e com a qualidade muito forte. Por isso que o governo do estado investiu em coxos de fermentação, em técnicos agrícolas, em agrônomos, em processos de fermentação. Nós temos, não podia deixar de esquecer, João Tavares, que foi o primeiro que abriu aí os nossos concursos, né, Fazenda Leolinda, e nós temos hoje marcas extremamente interessantes, como é a marca da Natucoa, como é a marca da Bahia Cacau. Nós temos aqui em Itabuna uma fábrica escola da turma da Benevides, né, o cacau, o chocolate Benevides, que inclusive hoje tem um atrativo aqui na estrada de Ilhéus Itabuna, né, com Receptivo, Colina Benevides. Nós temos o Irerê com Gerson Marques, que é um
um caso assim, hoje no TripAdvisor é o ponto mais visitado e com melhor avaliação da nossa região. Os navios aí, quando estão na época de chegar aqui, os transatlânticos, é o ponto mais visitado, é a Fazenda Irerê, de um cara de uma sensibilidade, mas de uma coragem também, ele, Leilani, que investiram, acreditam, então não estão aqui de passagem, não são só visitantes, não tem fazenda para poder só postar, pelo contrário, é a vida deles. Então nós temos hoje um processo de qualidade muito forte. Nós temos Marco Lessa, né? Marco que teve a coragem, junto ali com Wagner, de fazer ainda na gestão do governador Wagner, o senador nosso, de fazer o primeiro festival de chocolate, acreditar, só era uma marca de chocolate caseiro e acho que tinha uns 2 ou 3 estandes só. E hoje a gente tem aí festivais de chocolate, salão de chocolate, espalhados no mundo todo. A gente participa de Porto, Bruxelas, Amsterdã, Lisboa, Paris, todo mundo quer sempre estar indo. E as marcas nossas, as nossas amêndoas são referências hoje no mundo. Nós temos muita coisa boa também em Rondônia, no Pará, mas a Bahia destaca, é o maior produtor, tem uma maior diversidade de terroir. A gente nem ouvia falar esse nome, né? Terroir, só ouvia falar no café, em uvas, e hoje o cacau, graças à implantação do SIC, quando a reitora Adélia foi reitora, numa PPP, teve a coragem de trazer ali, primeiro o Parque Científico Tecnológico, junto com o Juvenal Mainar, quando estava na CEPLAC, Naumar, quando era reitor da UFSB, e várias mentes brilhantes, Dan Lobão, Wallace 70, Joelson Ferreira, criar um parque junto com a UESC, junto com a CEPLAC, e dentro do parque uma startup que hoje já é um centro de inovação, que é o SIC, que hoje classifica, diz que a qualidade do nosso cacau, coloca na internet, coloca nesse mundo, e a gente tem aí cacau com muita qualidade, a fermentação, o que é que tem defeito, o que não tem, e classificando pela qualidade. Então, assim, o potencial nosso é gigantesco, e de um cacau, Rézia, que ao contrário de muitos lugares no mundo, o nosso cacau ele já nasce conservacionista, é um cacau que respeita o meio ambiente. Há mais de 270 anos atrás não tinha nem código florestal, não tinha o ESC, não tinha o IFBA, não tinha estrada, não tinha internet. E os braços fortes de homens e mulheres, mas principalmente a sabedoria deles e delas, preservou o topo de morro, não abriu beira de rio e preservou esse ativo, que é o ativo da vida e da dignidade. Então, a região que é uma região muito única, muito única, muito única. Uma produção sustentável, né? Completamente. E o que eu achei interessante também de você ter falado, né, das premiações na Europa, que não é fácil, simplesmente, estar sendo premiado no mercado europeu. Não. Então, assim, para a gente saber que dá ênfase que tem chocolate baiano ganhando o mundo por aí. E isso que você fala, não é fácil para um europeu certificar e premiar qualquer tipo de movimento latino-americano. Então, para a gente é um motivo de orgulho. O governador Jerônimo, o ex-governador, o senador Jacques Wagner, o ministro Rui Costa, ex-ministro agora, sempre muito ligados nesse movimento da cacauicultura. E a gente ir à Europa, ganhar prêmios, isso para a gente é um sinal de que tudo que a gente está fazendo está no caminho correto, que a gente precisa melhorar, ampliar mais ainda, mas imaginar que há 20 anos atrás a gente estava condenado na Bahia a ser só produtor de amêndoa, que a gente chama tecnicamente de amêndoa bulk, para a indústria processar. E através de um projeto político, ali à época iniciado pelo governador Wagner, depois com Rui, agora com Jerônimo, que é engenheiro agrônomo, que é educador, a gente transforma esse campo, esse rural, não vendo eles como só mão de obra, não vendo eles como uma marginalidade da marginalidade, pelo contrário, são pessoas que precisam de lazer, de energia, de água, e a gente vem transformando, melhorando a produção, melhorando uma série de ações, estradas. Quando a gente começou, só tinha uma agroindústria na Bahia, hoje são 411, só com recurso do Estado, fora as privadas, mas da agricultura familiar hoje são 411. Então essa região não é diferente, a gente tem a fábrica da Natucoa, que está começando agora a construção, começou a construção, nós temos a Bahia Cacau e diversos, a Debaçu produzindo polpa ali em Gandu, e é uma qualidade fantástica, iogurte, e esse é o processo daquilo que a gente acredita. É infelizmente uma região que ainda tem princípios
infelizmente, escravocratas muito forte. Tem algumas pessoas que ainda têm um processo de colonizados muito forte, mas a maioria do povo hoje é um povo que se libertou, é um povo que reconhece o projeto que a gente tem feito e o potencial dessa região, que é um potencial agrícola. Itabuna é uma cidade de serviço, mas ela presta serviço a municípios que são eminentemente agrícolas, rurais, e é muito importante esse processo. Quando o cacau está bom, Itabuna sente o reflexo disso. Quando o preço não está muito bom, a gente também sente, mas tendo produtividade, tendo qualidade, a gente vai sempre manter um processo de divisão de riquezas, que é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Agora, falando de cacau, falando de chocolate, agora um tema um pouco polêmico, né, que está em alta no momento, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em março e no Senado em abril, né, a PL 1769. Isso. Então, conta um pouco para a gente qual é a importância dessa PL, dessa lei, o que muda para a gente. A gente tem nas legislações passadas que poderia ser chamada de chocolate um alimento que tinha até 25% de cacau ou derivados de cacau ou gorduras afins. Ou seja, poderia não ter cacau ou um percentual muito pequeno de cacau e ser chamado de chocolate. Muita gente estava comendo e ainda está comendo gordura vegetal, que a gente chama de gordura hidrogenada, uma série de corantes, uma série de essências. Isso tem um impacto direto na saúde humana. Então, não é só uma questão de produção, não é só uma questão agrícola, é uma questão de saúde humana. A gente sabe, hoje, com o advento da internet, mas também com o advento da educação de qualidade, das nossas escolas em tempo integral. A Bahia só tinha uma universidade federal, hoje tem 5. Nós só tínhamos 2 institutos federais, hoje nós temos 38. A comunicação, o conhecimento, ele transversalizou com muito mais força. Então, a gente sabe o impacto negativo que a gordura de origem vegetal causa no corpo humano. A gente sabe o impacto negativo que a quantidade alta de açúcar causa no nosso corpo. Quantas pessoas que a gente tem visto aí que tem diabetes ou desenvolveram diabetes, esses, entre aspas, chocolates têm um teor muito alto também de sal, inclusive para intensificar os corantes, os aditivos. Então também tem um teor muito alto de cloreto de sódio, cloreto de potássio, que a gente acaba aumentando a pressão da gente. Então era importante defender um projeto que garantisse ao consumidor, porque o Brasil tem um código de defesa do consumidor, que aquilo que ele estava comendo, de fato, fosse um alimento, não fosse comida, fosse alimento. E aí, então, na época, a senadora Lídice da Mata coloca em discussão um projeto, ela faz a relatoria, ela enquanto senadora. Um senador à época, em defesa das indústrias, arquiva o processo. Depois, recentemente, um deputado, Zequinha, coloca de novo esse processo. O deputado federal da Bahia, Daniel Almeida, faz a relatoria desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ela tramita para o Senado. No Senado, o senador Jacques Wagner faz um pedido de urgência para que esse projeto de lei não tenha que tramitar por todas as comissões. Então, esse pedido de urgência do senador Jacques Wagner foi fundamental e a gente tem ali a aprovação disso no projeto. O próprio governador, ele conversa com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, visita a Bahia. Ele veio receber o título, acho que de cidadão soteropolitano, alguma coisa assim, não lembro agora, Reza. E ele teve em audiência oficial com o governador, na governadoria, e na pauta oficial, não é de dizer, não é de lacrar, não é de Instagram, do governador Jerônimo com ele e com os parlamentares. O governador Jerônimo pede a ele urgência na tramitação desse processo, desse projeto de lei. E isso acabou ali em abril. Eu estava lá no dia, junto com o senador Wagner, junto com o senador Otto Alencar, junto com o presidente diretor-geral da CEPLAC, Tiago, com Fausto Pinheiro, presidente da Câmara Setorial do Cacau, com Valnei Pestana, o ex-presidente da Câmara Setorial, com a deputada Elisângela. A gente acompanhou esse projeto de lei, o gabinete do governador, do senador, o chefe de gabinete Lucas Reis, atento lá com a gente, ajudando, e a gente conseguiu a aprovação desse PL. O que é que ele diz hoje? Para ser chamado de chocolate intenso, vai ter que ter 35% de cacau,
Que por incrível que pareça, as pessoas falam, mas não tem cacau no chocolate? Não, muita coisa que é chamada de chocolate é sabor chocolate, se você for ler, né? Tem um biscoito balduco. O chocolate fake. Fake, um chocolate fake. O Brasil ficou aí quase 6 anos, né, nadando, mergulhado em fakes. Aí eu acho que teve umas pessoas aí que acostumou e achou que isso era chocolate. Mas a gente, lá em casa tem um biscoito, não vou dizer a marca, e vem coberto com chocolate. Aí eu fui falar com meu filho, falei, lê aí se é chocolate. Ele, é sabor chocolate. Eu falei, pois é, seu pai aqui, a gente tem tanto chocolate da agricultura familiar. Aí ele, puxa, papai. Eu falei, pois é, a gente está comendo sabor chocolate. Então, isso aí traz um processo muito forte pela lei, a gente vive numa república democrática, e numa república, esse acordo de convivência entre nós, seres humanos, ele é estabelecido por leis. Então, o que não está na lei pode ser interpretado de qualquer jeito, e essa lei vem regulamentar, traz para a gente uma esperança muito boa, porque o Brasil está entre 6º e 7º país do mundo que tem o maior consumo de chocolate. São 4,4 quilos de chocolate ano por habitante. Então, é importante que as pessoas comam chocolate. Para a gente que produz, a gente tem a certeza de que vai ter chocolate de garantia de ter cacau dentro desse chocolate. Isso do sabor chocolate, às vezes é uma briga lá em casa, porque um dos meus hobbies é fazer biscoito, né? Fazer cookie. Aí eu peço pro meu marido para comprar chocolate, né? E aí, às vezes, falta de atenção, né? Não lê direito, aí tá ali, cobertura de chocolate. Eu te pedi chocolate meio amargo. Não é cobertura, não é chocolate. O sabor chocolate não é chocolate, né? E a gente tirou o nome amargo da lei e botou intenso. Porque também o amargo traz pra gente um termo um pouco pejorativo. Sim. Porque o que é amargo não é bom, né? Então, a gente trocou agora intenso. Nas marcas sentido. Também vão ter que ter lá intenso, porque o café é intenso. Você bebe um café forte, né? A gente fala café forte, café mais forte, extra forte, né? Então, o cacau vai ser assim, intenso, extra intenso, fortemente intenso, pra gente poder ter também, não ter nomes pejorativos no nosso produto. Mas aí, só para esclarecer um pouco mais sobre essa lei. No caso, não vai ter mais esse sabor chocolate, esse chocolate fake com gordura vegetal, ou vai continuar sendo comercializado? Vai continuar, ele vai ter que ter um nome maior, mas para ser chamado de chocolate, vai ter que obedecer à lei. Então, isso abre um leque de oportunidades, principalmente para os produtores de chocolate, como é Gerson, como é Leilane, como é Natucoa, como é Bahia Cacau lá com Osanar. Um abraço para meu querido amigo Osanar. A turma de Pau Brasil com chocolate, a turma do Terra Vista com chocolate lá também, a turma do Dois Riachões. A gente vai ter um espaço aí aberto, até porque com essa geração saúde, né, tá todo mundo querendo comer comida de qualidade, alimento de qualidade. O abacate agora voltou numa moda muito forte, a gordura do abacate, a batata doce, a banana da terra, o inhame, e o chocolate é algo, Valnei Pestana ensina pra gente todo dia que, como o perfume francês, chocolate é um alimento nobre, está entre os 10 superalimentos do mundo, muito mais flavonoide do que a uva. Então ele fala assim, a gente bebe vinho por causa do álcool, não é por causa do flavonoide. Se quer flavonoide, come chocolate de verdade, come chocolate bem fermentado, sem açúcar, sem adição de outras coisas, porque ele tem um impacto direto na saúde do homem para a questão da próstata, na saúde nossa, das mulheres, dos homens, para a questão de desentupimento. Ele tem um poder detergente nas nossas artérias e veias. Então, assim, é um alimento ainda muito pouco explorado nesse sentido, mas é importante que a lei, como veio, ela venha para poder garantir os direitos do consumidor, mas da gente do ponto de vista moral, não só legal, da nossa saúde também. Então já fica a dica aí pro pessoal de casa. Lê o rótulo. Tá buscando ter mais saúde, não é ficar tomando vinho, procura o chocolate. O vinho é pra gente se alegrar, mas não é por causa do flavonoide. Flavonoide é chocolate. Pois é, e chocolate mesmo, gente. Sabor chocolate não. Não, é isso mesmo. E aí, essa valorização do chocolate, com essa lei, você acredita que pro consumidor final, o preço vai subir? Houve uma questão, e assim, no mundo capitalista, não tem santo.
Não existe santo no mundo capitalista. A disputa ela é desonesta, ela é às vezes baixa, por isso que tem essas câmaras de mediação, por isso que tem a OEA, por isso que tem a OPEP no petróleo, por isso que no Brasil tem o COAF, tem as avaliações quando você vê aí uma grande empresa querendo fundir com outra, tem um conselho que vai dizer se pode, se não pode. Então não é um lugar de gente santa do ponto de vista do processo do qual a gente acredita. Então, dentro disso aí, nós temos as indústrias processadoras. As indústrias, elas têm um papel importante, primeiro porque geram mais de 4.400 empregos direto, empregos de alto padrão, alta qualidade, então são empregos importantes para Itabuna e Ilhéus. Mais de 95% do cacau brasileiro, das amêndoas, são moídas em Itabuna e Ilhéus. Então isso tem um impacto direto no ICMS, isso tem um impacto direto na renda desses municípios. E isso, a presença das indústrias, ela permite que a gente tenha liquidez. Esse é um negócio no cacau que nenhuma outra cultura tem, Rézia. Se eu tiver hoje 1.000 arrobas, e o preço tiver 1.000 ou tiver R$200, eu vendo na hora e recebo na hora. Quem trabalha com gado sabe como é, você vende 3, 4, 5, 10 cabeças de gado, no dia de entrar o cheque a pessoa pede para segurar, aguenta mais 15 dias. Quem vende leite sabe como é, paga de 15 em dias, às vezes não vou conseguir pagar tudo, aguenta, estica, mas o cacau tem essa liquidez. É claro que a gente precisa deixar os processos mais transparentes em relação ao preço, em relação à importação. A gente está fechando agora um acordo, nós fechamos um acordo com a CEPLAC. A gente precisa ter uma previsão de safra para entender, precisa importar, não precisa. Eu duvido que pelo custo que tem na importação, trazer um navio da África, embarcar cacau lá, desembarcar cacau aqui, se não tivesse uma necessidade, as indústrias não fariam isso, isso dá trabalho, mas é importante que a gente tenha num jogo que ganha-ganha. E um jogo que tenha transparência. A gente conseguiu diminuir o tempo de drawback, que era 2 anos para 6 meses. Suspendemos temporariamente a importação vindo da África, mas também existe um princípio da reciprocidade. Eu vejo muita gente falando mal da África, falando mal dos irmãos africanos, do cacau africano. É claro que esse tipo de fala traz ali um processo de misoginia ou de xenofobia muito forte. Porque tem outros lugares no mundo que também produzem cacau que não é de boa qualidade. Mas falar da África é o espírito escravocrata, é o espírito de opressor, de oprimido, que também se transformou em opressor ou opressora. Então fala da África de uma maneira muito ruim. Mas também se a África falar assim, vocês estão falando mal do cacau da gente, por exemplo, vai segurar um pouco da banana. A gente também vai suspender a vinda de banana. Como é que ficam os produtores de banana? E de outros produtos que a África consome da gente, Costa do Marfim, Gana, a gente suportaria? Né? De repente a gente ficar falando aí nos podcasts, quando eu vejo, lacrando no Instagram, a maioria das pessoas irresponsáveis, que não tem nenhum sentimento de pertencimento com a região, mas se a África fizer também esse processo de reciprocidade. Mas o que acontece com o preço? Quando o preço do cacau subiu muito, as indústrias moageiras estavam ali naquela compra, o que foi que as indústrias de chocolate fizeram? Está crescendo demais, o cacau, o chocolate vai ficar alto, vai ficar caro. Vamos substituir o cacau, a manteiga, o pó, por outras gorduras, inclusive por gorduras que são artificiais. Nós temos agora em Israel uma gordura que é muito semelhante e que tem sido usada em chocolates, inclusive no chocolate suíço. Chocolate entre aspas. Diminuiu a qualidade do chocolate, então diminuiu o preço, porque o cacau teve impacto, e o preço aumentou em média 25% do chocolate. O preço do chocolate nessa Páscoa já foi em média 25%, sendo que ele tinha muito menos cacau, quase nada de cacau, de qualidade extremamente ruim, e aumentou em 25%. Qual é a justificativa de ter aumentado? Porque a matéria mais cara era o chocolate. Então isso fez com que os portos e os estoques de cacau no mundo, eles ficassem abarrotados. Eu tive em Roterdã, ano passado, a gente não tinha quase que nada lá de amêndoa de cacau em estoque, mas quando não foi feito o processamento durante o final do meio do ano passado para cá,
os armazéns começaram a encher. Se você for aqui em Itabuna, na Barri, na Alfaia, na Caju, os armazéns estão cheios. Por quê? As processadoras de chocolate pararam de usar chocolate ou cacau. Então, isso fez a lei de demanda e oferta. Você tem muita oferta, o preço caiu, infelizmente, para 160, 170. Semana passada deu um pico de R$200. Então, e eu vejo tanta gente falando tanta besteira, sem fazer análise, sem poder se aprofundar. Esses dias eu tenho tido esses 4 últimos meses eu tenho muita vergonha alheia com algumas coisas que eu tenho ouvido falar, principalmente. É uma área que eu gosto, tem colegas meus de engenheiro agrônomo que dominam muita coisa, que sabe de pecuária, de criação de coelho, de café. Eu entendo o básico de tudo, mas eu me aprofundo cada dia mais nesses 23 anos de formado em cacau. Então a gente ouve algo assim, às vezes, e nesses últimos 4 meses, de maneira muito recorrente, algumas pessoas irresponsáveis, que é a minoria da minoria, falando tanta besteira que pode botar nossa região a pique, batendo nas indústrias. Não são santas, mas desenvolvem também um papel importante. Né? Você vê o Peru e o Equador têm uma produtividade muito maior que o Brasil. Se elas forem para lá, o que é que a gente vai fazer? Se elas forem para a África, vai ficar moendo 200 e poucas mil arrobas aqui, ou toneladas aqui, 600 mil aqui do lado, quase 3 milhões na África, ela pode ir, a gente vai vender para quem? Mas para quem quer destruir a região, pode ser que seja até um dos objetivos, tirar as indústrias para poder a gente não ter para quem vender, e aí a liquidez que a gente tem hoje, ela não ter continuidade e garantia. Mais uma vez, é importante a gente melhorar os processos de transparência. O governo Lula, o vice-presidente Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio trouxe uma reunião ampla para a gente, entendendo que é importante melhorar mecanismos, principalmente a transparência, mas o governo da Bahia tem um diálogo muito franco, aberto, num processo de ganha-ganha do agricultor com as indústrias, com a IPC, que é a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, e a gente precisa garantir preços melhores, condições melhores, numa relação ganha-ganha com as indústrias, com o agricultor, com o produtor médio, grande, gigante, para que todo mundo tenha a riqueza rodando em condições de equidade entre quem produz pouco, quem produz muito, quem produz qualidade, quem tem cabruca, quem tem pleno sol, a caatinga, o cerrado, e de um produto que tem na sua marca e na sua essência a sustentabilidade. Então é uma forma de regular, né, para proteger o produtor rural e até mesmo melhorar a qualidade do produto final para o consumidor, né? Com certeza. É uma relação de ganha-ganha. Com certeza. E, assim, é uma luta de muitos anos, né, essa lei. No seu ponto de vista, por que demorou tanto? Primeiro que você tem os grandes conglomerados no mundo. Hoje a gente vê que, com raríssimas exceções de China e Índia, Vietnã, Coreia do Sul, mas nós temos as mesmas indústrias que produzem o veneno, que algumas pessoas chamam de insumos, né? Mas é o veneno, é o agrotóxico. Estava vendo uma reportagem sobre o Roundup, né? A molécula do Roundup. Para você, minha amiga, meu amigo aqui, falar de novo aqui, né? O Cabruca Podcast, acompanha a gente lá. O leite materno no Brasil é um dos leites mais contaminados com glifosato no mundo. Leite materno, ou seja, uma criança bebe leite materno com glifosato. Eu nunca queria imaginar. Glifosato é uma molécula extremamente cancerígena. Hoje as empresas respondem, principalmente, não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa aí que nos Estados Unidos teve que pagar indenizações gigantescas para pessoas, para norte-americanos, por doença, principalmente câncer. Câncer de sangue, câncer de ossos. E se você abrir aí, der um Google, olhar lá, leite materno glifosato, que é a molécula, você vai ver que o Brasil é um dos países, se não o mais, que tem o leite materno contaminado. Meu Deus, muito preocupante isso. Muito preocupante. Ainda mais com todas as campanhas de que amamente por tantos anos. Então, a mesma indústria que produz o veneno é a mesma indústria que produz o remédio. Eu não vou falar o nome de marca para não fazer propaganda, mas a gente foi lá olhar a indústria. Você pegar alguns remédios desses remédios mais para a cabeça, você vai numa loja dessa de produtos agrícolas, você vai ver que a empresa é a mesma.
E essas mesmas empresas que produzem o agrotóxico, que produzem o veneno, também são as mesmas empresas donas desse cluster de alimentos no mundo. Alimentos entre aspas, né? Esses flocões, esses wafers, esses sabores chocolates, aqueles negócios matinal que o norte-americano adora, né? Aquele sucrilho, a panqueca, são as mesmas empresas, os mesmos donos, são os mesmos, as mesmas famílias. Então, eles têm influência nas bancadas, a gente tem a bancada do boi, tem a bancada da bala, tem as bancadas, não só no Brasil, isso não é demérito só do Brasil. Então, para você fazer um processo desse, um projeto de lei desse tramitar, você enfrenta muitos interesses da indústria que financia o legislativo. Então, ele ficou nesse processo, eu vi os assédios que a senadora Lídice passou, vários assédios, e ela retada, aquela baixinha retada, nos representou também, nos representa também com o mandato dela também. Hoje é a líder da bancada da Bahia no Congresso. Então ela enfrentou ali muitos desafios, é tanto que um senador foi lá, pegou e arquivou. Então por isso que demorou muito, esses interesses desse país que ainda sofre muita influência escravocrata, tem na essência ainda de muita gente essa essência escravocrata, mas que nesses últimos 24 anos no Brasil e 20 anos na Bahia, com um soluço que a gente teve infeliz ali de 16 a 22, a gente está conseguindo se libertar desse espírito colonizado e desse espírito escravocrata, escravista que muita gente carrega no seu DNA. Você mencionou também, né, das suas viagens para Amsterdã, Bélgica esse ano também. Conta Sim. Um pouco mais sobre essa experiência, qual a importância dessas missões e o que você viu por lá. Rézia, primeiro, assim, de onde eu vim de uma família muito bem estruturada. Minha mãe, funcionária pública, a gente nunca passou dificuldades, nunca tivemos nada em excesso. Lá em casa era 2 calça jeans e falava assim, ó, se vire para durar o ano todo, viu? E é um sapato para sair, um sapato para escola. Se rasgar o da escola, você vai com ele rasgado, viu? Então, lá em casa minha mãe sempre, o fato de ter criado eu e minha irmã sozinha, sem meu pai, minha mãe sempre foi muito crua. Nunca romantizou a vida. Mãe nunca romantizou a vida pra gente. Apesar de ser uma mãe extremamente carinhosa e calorosa, mas mãe nunca romantizou a vida pra gente. Então, a gente sempre viveu numa condição de nunca faltar, desse negócio de que passei fome, nunca passei fome. Nunca teve fartura, mas sempre foi muito tranquilo lá em casa. Então, desse lugar de onde eu vim, de uma mãe que criou a minha irmã sozinha, eu nunca imaginei que um dia, primeiro, eu fosse conhecer um governador. Eu nem sabia o que era um deputado. Eu vi um candidato a governador uma vez na casa de minha avó, em Uruçuca, Valdir Pires, ali então, candidato a governador. Minha avó sempre foi de esquerda. E ele foi durante uns 3 vezes lá, almoçou, jantou, meu avô e minha avó receberam, mas minha avó sempre foi a política lá dentro da casa, uma família matrilinear, né, de Dona Hilda. Então a gente via muito distante essa política, a gente mal via um vereador aqui, né? Então Jerônimo, pela sua generosidade, e acreditou no jovem, né? Eu me considero jovem ainda, eu tô pintando o cabelo aqui de branco, e ele me deu, nesses últimos 3 anos e 3 meses, essa honra de capitanear, de liderar esse processo também das missões internacionais. Então, todas as missões internacionais da agricultura familiar, eu participei de mais de 90% delas. E sempre levando filhos e filhas de agricultores, técnicos e técnicas. Mariana participou de algumas. E de oportunizar também para esses meninos, essas meninas, do que a gente chamou Missões Bahiaté. E a gente levou eles, a gente sempre no evento, Rézia, 5 dias antes a gente chegava e fazia visitas à agroindústria de lá, a criações de lá, a criação de ovelha, a criação de cabra, de fábricas de processamento de geleias, de cervejas, até para eles terem um parâmetro. E em 99% dos casos a gente viu que a gente produz muito melhor do que eles, com mais higiene. Não que eles não sejam higiênicos, mas a gente é mais. Eles são também rigorosos, mas a gente é mais. As coisas lá tem muita coisa com bom sabor, mas a nossa variedade é muito maior. E esses meninos voltam com a vida transformada. Essas missões não era só para a gente. O governador topou de cara quando a gente apresentou o projeto das missões. E isso transformou porque a gente viu que é possível a gente atravessar o Atlântico, é possível atravessar o Pacífico.
Os preços de passagem não são algo, apesar que a gente financiava tudo, financia. A ida da Unicafes, eu quero aqui deixar um abraço para Ícaro Renê, esse jovem que hoje preside a Unicafes, a União das Cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia e Economia Solidária, e isso fez toda a diferença. A gente abriu uma série de mercados. Hoje a gente tem em Portugal a Casa Brasiliana, que abre ali em Portugal. Portugal é o Brasil com 7 horas de diferença, né? Então, a gente pega um voo aqui, 6 horas e 40, a gente está lá, são 3 horas de fuso, e ali também, através de Portugal, que é o nosso portal, né? Um país de língua portuguesa, e a gente tem feito ali uma série de missões, Porto, Portugal. Essa semana agora começa a missão do Porto, então a gente vai ter lá o Brasil Origin Week, Bahia Origin Week, e a gente tem feito também no Brasil, Salvador, a gente faz a feira no final do ano, mas também tem agora em maio, final de maio, o Bahia Origin Week, a gente tem em São Paulo também o Brasil Origin Week, a gente tem em Brasília o Brasil Origin Week, acabou Belém agora. Então, isso tem aberto uma série de oportunidades, mas também, Rezi, a gente começa a ter um parâmetro, porque a gente vê que o que a gente faz aqui também tem muita qualidade. A gente quebra nessas meninas esse espírito de colonizado, que a maioria deles nem tem mais, o processo de uma educação libertadora que a Bahia tem, que não é mais uma Bahia que tem o nome de um filho de alguém, como a gente tinha nos colégios, né? O colégio tinha que ter nome de senador, nome do governador, mas sempre de uma mesma família, né? Para poder isso entrar na cabeça das crianças. E de escolas, eu lembro de escolas antigas, ali em Brumado mesmo, a gente sempre, essa coisa de palapa, eu falava, rapaz, essa escola parece um presídio. Meu Deus. Porque só tinha uns combogozinhos na sala, não tinha ventilador. Entrada de luz. Imagina embrumado, um calor. Mas depois você vê que tem uma intencionalidade. É para o jovem, para aquele tipo de política passado, o jovem já tinha que ter intimidade com o presídio. Porque para essa política passada da Bahia, o presídio era o lugar natural desses jovens. E hoje nós temos escolas de tempo integral que não perde para nenhuma escola particular de Salvador, de Itabuna, de Ilhéus, na qualidade dos professores, que é o principal, mas também na qualidade do prédio. Então, esses meninos e essas meninas, quando voltam, Mariana tem feito essa ida junto com a nossa equipe de comunicação toda, entrevistar esses jovens. Você foi para a Europa algumas vezes, uns foram mais de um, outros foram 3, o que é que isso mudou na sua vida? Então, as missões, ela tem um papel importante na internacionalização da Bahia. O Brasil teve uma quedinha muito pequena, cresceu muito o turismo no Brasil, com o governo Lula, a Embratur, o Marcelo Freixo dando um show, né, na gestão dessa empresa brasileira de turismo. O governo Lula reposiciona o Brasil também no mundo. O Brasil volta a ser protagonista, ele deixa de ser o patinho feio, né, aquele que ia lá só falar com o presidente dos Estados Unidos, I love you, e Lula mostra da importância que o Brasil tem, né, desse país, que é um país único, né, o único país da América que não se dividiu, a América Espanhola se dividiu toda, e o Brasil, graças a Dom Pedro II, mas também ao povo brasileiro, nós não nos dividimos. Então, a gente tem uma importância global, e a gente mostra de quão importante é a gente ir para lá, internacionalizar, e o Brasil caiu um pouquinho no turismo e a Bahia não. A Bahia tem crescido e batido recorde no número de visitantes, na relação também com a América Latina, os argentinos, os irmãos uruguaios, argentinos têm vindo, e os voos internacionais, a Air France voltou a operar direto, a gente tem voos hoje semanais não, dia sim, dia não, Brasil, Charles de Gaulle, nós temos hoje voos Brasil, Bruxelas, o aeroporto de Bruxelas é um grande hub, de Bruxelas você consegue ir para a China, você consegue ir para a Rússia, para Moscou, você consegue ir para Beijing, então também tem voos direto, uma porta de entrada. Nós temos voos para Frankfurt também, que é um aeroporto maior do que o de Berlim, então nós temos também um hub muito interessante ali na Alemanha, que posiciona a gente também próximo à Europa Oriental. Então essas missões, elas têm também esse papel, abrir a Bahia, não só esse turismo de massa, que é importante, o turismo de Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro, Litoral Norte, mas nós temos a Chapada Diamantina, nós temos as veredas do Oeste, nós temos a região de Cocos, Coribe, nós temos ali São Desidério com as cavernas, a Chapada
é um mundo à parte, né? O único Pantanal fora do bioma Pantanal no Brasil está dentro da Chapada, que é Marimbus. Então, assim, nós temos uma Bahia que está sendo descoberta nesses 20 anos, que ficavam a par do desenvolvimento do litoral e que a gente tem feito a interiorização. Só para falar com vocês, a gente tinha 2 hospitais em Salvador. Eu mesmo perdi 2 amigos de Camaquã, um de Itabuna, no final da década de 90, indo fazer tratamento em Salvador, porque não tinha hospital. E hoje nós temos 32 hospitais, nós temos interiorização da saúde, da educação, e essas missões internacionais trazem para a gente o quanto a gente é importante, o quanto a gente tem potencial e o quanto a gente tem dado show, não só nos alimentos, na agricultura, no serviço, e esse jovem, essa jovem, ela e ele voltam completamente transformadas. Não adiantava eu ir só. E quando a gente apresentou ao governador, que além de engenheiro agrônomo é professor, educador, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele falou, topo, bote eu já queria levar 30. Aí a gente levou 16, acho que foi a maior missão, né, Mário? 16 jovens, mas a gente sempre leva 8, 10, 5, uma vez só a gente levou 5, mas sempre são 8, 10, levamos uma vez 16, isso é muito importante, porque ele também falou, eu posso ir. Depois ele pode ir só e ele vê que é tranquilo ir. Sim, é um trabalho que abre horizontes, né? E mostra que nem sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Com que nós certeza. temos muitas riquezas naturais que a gente produz muito bem e ainda tem muito potencial pela frente, né? Para investir. E, assim, olhando hoje o dia a dia no campo, para você, o que falta para o produtor de cacau da Bahia? Nós temos uma condição, primeiro, da maior indicação geográfica do Brasil, em território. Nós temos, mesmo com as mudanças climáticas, El Niño, Laninha, mas nós temos chuva em abundância e bem distribuída, ou seja, IG, chuvas abundantes e bem distribuídas. Nós temos essas enchentes aqui, tudo mais bem distribuída. Solos profundos. O único lugar que existe cabruca é aqui no sul da Bahia. Nós temos 8 grandes territórios, nós temos um povo que trabalha muito, mas ao contrário, por exemplo, do que tem acontecido no Baixo Sul. O Baixo Sul tem um processo hoje de cooperativas, como a Copatan, como a Debaçu, que virou uma cooperativa, nós temos pela Copalme, nós temos pelo menos 28 boas cooperativas da agricultura familiar, e eu estou falando cooperativas que chegam a ter ali um faturamento anual de 54 milhões, Rézia. Vejo um movimento forte no Médio Rio das Contas, a Uniagro, com a questão da caprina ovina, mas também entrando agora na questão do cacau, a cooperativa de 2 Riachões, mas esse núcleo do litoral sul, onde tem muita coisa enraizada ainda do coronelato e do pseudo-neocoronelato, que é pior do que o coronelato, ainda falta um processo muito forte de cooperativismo. Essa individualidade, esse individualismo que o cacau e esse coronelato gerou na gente, e que o oprimido que não se tratou, que também se transformou num opressor, seja ele agricultor familiar, médio, pequeno, grande, assentado ou não assentado, ele precisa ainda de que venha uma nova geração para poder fazer essa transformação. Tem uma geração nova que está com a mente bem aberta, e a gente tem um processo de cooperativas importante, por exemplo, a Natuco. A Natuco é uma cooperativa que não estava dentro da nossa bolha, de movimento, daquilo, das pessoas que a gente já conhecia, de que está sempre ali nos nossos eventos, no comitê de bacias, no território, que tem importância, mas, por exemplo, surge Karine junto com as meninas ali, não estava no nosso radar, e as meninas dando show. Então, uma surpresa positiva. Positiva, como outras. Mas falta esse processo de cooperativismo, de cooperar antes do cooperativismo, que não adianta, a gente também tem casos aqui de 5, 6, 7, 10 CNPJs que foram abertos de cooperativa e não deram certo. Não é a cooperativa com uma cooperativa, primeiro é o espírito de cooperar, para que a cooperativa seja consequência. A gente tem hoje a Coopermata lá no Baixo Sul, dando show de bola, e a gente precisa que isso aqui chegue um pouco mais forte. Aqui eu estou falando especificamente no litoral sul. A cooperativa você pode comprar os insumos junto, vender junto também o produto, seja a amêndoa de qualidade, seja o chocolate.
a gente está muito focado nessa coisa do bioinsumo. Nossa região, nesse segundo período, nessa segunda gestão que a gente acredita do governador Jerônimo, a gente vai entrar com um processo muito forte de bioinsumos. Nós temos aí uma variedade muito grande de fungos, de bactérias, de leveduras, que ajudam a combater outras bactérias que não são tão benéficas para a produção. E é o processo da gente melhorar a produtividade, nossa produtividade, principalmente no litoral sul, uma produtividade que precisa melhorar, mas a gente tem hoje qualidade, gente boa trabalhando, uma juventude que quer esse algo a mais que a gente precisa, a gente já está trazendo, mas precisa trazer com muito mais força, e ter uma rede mesmo de estrutura e formar consumidores, né? No teatro tem uma coisa de formar plateia, né? Sim. Então a gente precisa formar consumidores, as pessoas precisam entender que o chocolate belga, suíço, é bom, mas que também o nosso é bom. Né? A gente tem hoje embalagens, eu sou apaixonado por embalagens de chocolate, embalagens lindas aqui, e o conteúdo também muito bom. Chocolate que você vai comer, você sabe quem produziu, você conhece o agricultor que está aqui, você conhece o dono da fábrica, você conhece Leilani, você conhece Joel, você conhece Vitor, conhece Karine, conhece Léo, conhece Taylor, então você conhece Luciano de Dois Riachões, você sabe que aquele chocolate está beneficiando a sua região. Então, essa é a importância, a gente já fez muito, falta também muito, mas são 20 anos que a gente está à frente desse projeto na Bahia, de uma Bahia que sofreu 506 anos. Eu sempre falo que a ditadura acabou no Brasil em 85, 86, na Bahia perdurou até 2006. Quem viveu e conviveu e sabe o que é o carlismo, sabe o que é essa ditadura meio que não velada, disfarçada, mas que os oponentes eram inimigos, não eram adversários. Então, a gente tem muito a fazer, já fizemos muito, e com fé em Deus e na força do povo, nós vamos fazer muito mais. Perfeito, né? Conscientizar o público também, o consumidor, Sim, de que a gente tem produto bom, né? muito bom. E assim, a gente provou esses dias aí na Chocosol, na UESC, que eu fiquei surpreendida com a qualidade do chocolate. Isso. Que a gente compra em outros lugares, outras lojas, né? Que o consumidor comum, e não tem esse conhecimento, né? De que pode provar com o sabor bem mais saboroso, né? O sabor. Bem mais. Acho que a gente precisa também fazer uma campanha de marketing. Lá a gente com a K, lá com o Jean Andrão, a secretária Beth, a gente tem visto que os nossos produtos, aí não só falando de chocolate, as geleias, o flocão da Copiricê de trigo, de milho não transgênico, os cafés da Chapada Diamantina e do Sudoeste, que também tem tido premiações assim fantásticas no mundo. Rodolfo Moreno, meu amigo querido, lá à frente da Copiatã, a turma da Joara e Tia Regi lá na cooperativa de Barra do Choça. Então a gente precisa pesar um pouco a mão numa estratégia clara de marketing para esse produto da agricultura familiar chegar aqui também no mercadinho aqui do São Caetano, do Vila Nalha, no mercadão do Itão, né, aqui. Ter toda uma estratégia de logística também para escoar esses produtos. E conscientização da formação do consumidor nosso. Ó, é importante você consumir, primeiro porque tem qualidade, tem preço também justo, e você está ajudando um agricultor da Bahia. Então isso é importante também. Ok, então, Lance, muito obrigada por participar daqui, né? E agora, assim, para a gente encerrar, deixa uma mensagem ali na câmera para quem vive do cacau. Qual é a dica, a mensagem que você deixa para eles? Primeiro, dizer a vocês que a gente tem um cacau muito único, um produto muito único. A gente já nasceu conservacionista, né? O cacau nosso, ele não foi implantado para depois ter nenhum selo. Tudo que o mundo quer, tudo que as COPs do clima quer, a gente já faz aqui há mais de 270 anos. Quando não tinha lei, quando não tinha Instagram, a gente já fazia por uma questão de consciência, mas principalmente por uma questão de moral. O cacau ele já nasce dentro de uma moralidade. A gente precisa pesar a mão na qualidade da nossa amêndoa. A gente tem uma indicação geográfica que a gente precisa massificar. Ontem, conversando com Angélica, com o Cristiano Santana, com o Cristiano Vilela, com o Geandro, a gente precisa e a gente vai começar a massificar agora em maio essa importância da indicação geográfica. Esse cacau, essa amêndoa que se produz, ela tem uma qualidade muito única, principalmente por ter nascido debaixo da mata. Então,
vamos lá junto, vamos trazer também essa educação da cooperativa, importante o papel da Universidade Estadual de Santa Cruz, da Universidade Federal do Sul da Bahia, dos 2 IFES que a gente tem, IFE Baiana e IFE Bahia, para que a gente possa construir, junto com as nossas cooperativas, o Sindicato dos Trabalhadores, as associações, a importância de ter esse alimento muito único, que é a amêndoa de cacau produzida debaixo da Mata Atlântica, no agrossistema agrícola tradicional Cabruca, que é o único que está na carta da Rio+20 de todo o Brasil. É o único agrossistema que está na carta da Rio+20, é o sistema Cabruca. E esse foi o Cabruca Podcast de hoje, um espaço, né, para valorizar quem produz na nossa terra, né? E se você gostou desse episódio, curte, compartilha com quem gosta de cacau e acompanha a gente, se inscreve aqui embaixo, que hoje foi só o começo e tem muito mais. Até a próxima!